depois de vários jogos, Ceará e Rio de Janeiro chegaram à final. E é este jogo decisivo do Campeonato Brasileiro de Futebol do Salão, entre as seleções do Rio de Janeiro, representado praticamente pelo Bradesco, porque houve apenas um jogador, o Oswaldo, do Vasco da Gama, que não pertence ao Bradesco na seleção do Rio de Janeiro. E o Sumov, que a equipe do Sumov é exatamente a seleção cearense. Portanto, Bradesco e Sumov, ou Rio de Janeiro e Ceará, é o que você vai acompanhar conosco agora em estádio. Tá aí o que você queria. Bola rolando no ginásio Geraldão. Começa a decisão do Campeonato Brasileiro de Futebol de Salão 1985. Ceará e Rio de Janeiro. Seleção carioca com Serginho, Raul, Paulo Eduardo, Carlos Alberto e Babau. Seleção do Ceará com Beto 19, Mauro meia dúzia, Urruga 11, Aladim 12, Serginho 9. O Ruga é esse aí, forçou com Serginho, a bola saiu. O árbitro de São Paulo, José Carlos. Seus auxiliares, Manuel Araújo do Ceará e Michele Polito do Rio de Janeiro. Babau trabalhando contra a marcação do Aladim. Raul tentou Babau no meio, bateu nas costas do Aladim. O Ruga. Paulo Eduardo cedendo o lateral. Primeiros instantes de cariocas e cearenses. Paulo Eduardo, Babau e Carlos Alberto. Raul. Nome certo na seleção brasileira, Raul, bem como Paulo Eduardo. Mesmo acontece com Carlos Alberto, Paulo Eduardo e Babau. Carlos Alberto no giro. Paulo Eduardo. Um susto no goleiro Beto. Beto também um jogador com presença garantida na seleção brasileira. Esse é Burruga. Jogador muito habilidoso. Meia dúzia Mauro. Tá de costas para você, o Mauro. Olha aí, Babau batendo e perdendo. Já duas grandes oportunidades teve o Rio de Janeiro. Aladim, Mauro, Urruga, goleiro Beto. Atravessou, reverteu para Serginho do Rio de Janeiro. Carlos Alberto recebendo. Babau. Enfeitou Babau, recuperou bem. Raul. Paulo Eduardo. Babau. Contra ele a marcação do Mauro à distância. Tenta apertar um pouco mais, ele joga com Paulo Eduardo, deixa com Raul. Carlos Alberto aparece na esquerda. Babau na direita já recebeu. É a final do Campeonato Brasileiro. Carlos Alberto e Raul. Tá difícil a saída de bola do Rio de Janeiro, hein? Paulo Eduardo. Toca a bola a seleção carioca. Babau. Faltando 17 minutos e 30 para terminar o primeiro tempo. 0-0. Paulo Eduardo. Babau. Tentou Carlos Alberto. Raul bateu. O goleiro Beto caiu com ela. Tentou sair jogando com o Mauro. Já tomou o Rio. Raul. Paulo Eduardo. Babau. Tentou a jogada individual, Babau. Já perdeu bola para o Serginho. Raul tomou e a bola saiu pelo lado. Este é Burruga. Mauro e Aladim. Serginho. Combate, tomou Carlos Alberto. Carlos Alberto bateu e colocou para fora. Serginho ficou desculpando-se pela jogada errada. Você acompanhando conosco pela TVE Canal 2, Rio de Janeiro. RTA de Sergipe. TV Minas em Belo Horizonte. TVE de Maceió.
TV do Espírito Santo, TV Pio 12 de Juiz de Fora, Minas Gerais. Tentativa do Aladim. Bem o goleiro Serginho quando o Paulo Eduardo retardou a bola. Babal. Paulo Eduardo. Carlos Alberto. Tentou tabela. Saiu o goleiro chocando, se voltou. Paulo Eduardo brigou por ela. Babal. Raul. Carlos Alberto. O Rio toca a bola e chega bem pelo meio. Babal. Carlos Alberto batendo na rede pelo lado de fora. Os aplausos da torcida para o toque de bola do Rio de Janeiro. A última vez que o Ceará venceu um campeonato brasileiro foi em 1972. Em Joinville, Santa Catarina, exatamente contra a seleção do Rio de Janeiro. Mas de lá para cá o Rio já ganhou inúmeros títulos. Mauro e Burruga. Olha o Serginho. Tomou bem o Raul. Toque pelo lado do Mauro. Os dois backs parados, tanto do Rio de Janeiro quanto do Ceará. Raul é figura certa na seleção que vai à Espanha. E o Mauro, camisa meia dúzia, está tendo sua sorte decidida nesse momento. Paulo Eduardo, Raul. Paulo Eduardo. Aí está Raul, inteiro no seu vídeo. Carlos Alberto. Raul. Babal. Parou, pensou, voltou. Raul. Paulo Eduardo. É um jogo eminentemente tático. Um jogo até com algum nervosismo. É claro, uma decisão. Carlos Alberto e Paulo Eduardo. Agora Raul. No meio com Carlos Alberto, tentou o giro, não deu. Babal e Raul. Outra vez Babal. Carlos Alberto. Babal. Voltando com a bola dominada o time do Rio. Raul. A marcação feita por Serginho. Toque com Paulo Eduardo. Agora na direita Babal. A verdade é que os dois goleiros ainda não trabalharam. Já com 6 minutos de futebol de salão. Faltam 14 minutos para terminar o primeiro tempo. Paulo Eduardo. O dia bobeando o time do Rio ali. Agora a bola é tocada pela linha de lado para que possa ser atendido o jogador Babal. TVE Canal 2, Rio de Janeiro. Conosco. TVE de Imperatriz do Maranhão. TVU de Recife. TVU de Natal. TVE de Fortaleza. TVE do Amazonas. TVE de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. 0-0, Rio de Janeiro e Ceará. É a decisão do Campeonato Brasileiro de Futebol de Salão. Devolução do Mauro. Burruga. Forçou na esquerda. Aladim não chegou. Raul colocou pela linha de lado. Outra vez Raul. Zero a 0. 9 minutos 58 segundos para terminar o primeiro tempo. Você acompanha pela TVE Canal 2, Rio de Janeiro, e pelas emissoras do Cirred. Este é Mauro. Agora o Aladim, outra vez Mauro. Novamente Aladim. Burruga. Forçou demais. Estocou no jogador do Rio de Janeiro, é no fundo. Bateu no Babal, é córner. Carlos Alberto tenta apanhar pela esquerda, quem apanha é Mauro, joga o goleiro Beto, sai forte com Serginho. Raul tomou e bateu, espalma o Beto. Larga na linha de fundo. É a grande barreira que tem o time do Rio de Janeiro, é esse goleiro do Ceará. Já foi em outros jogos e ainda na semifinal contra Minas Gerais, foi o responsável pelo 2-2. Minas Gerais praticamente massacrou o Ceará.
mas o Beto garantiu. Burruga. Trabalhando com Mauro, agora Aladim. Serginho. Na luta contra Mauro, a volta para o jogador do Ceará. Tira bem Carlos Alberto, entra Mauro. Voltou Babal. Bola tocou na cabeça do Babal, saiu pela linha de lado. Burruga prendeu, voltou com o goleiro Beto. Saiu jogando pelo meio. Aladim, Burruga, Serginho. A volta de Carlos Alberto com Raul. Ganhou o lateral. Babal. Paulo Eduardo. Babal, Raul. A marcação do Serginho. Babal. Bateu no corpo do Aladim e saiu. Paulo Eduardo e Babal. Levantou buscando Carlos Alberto. Na subida com o peito, Mauro até o goleiro Beto. Aladim na esquerda. Agora, a primeira infração do jogo é uma mão. É um toque de mão do Babal. Faltando 8 minutos e 12 segundos para terminar o primeiro tempo. Mauro forçou no meio, tomou Paulo Eduardo, Carlos Alberto, Paulo Eduardo! E a defesa do goleiro bateu no peito do Mauro. Foi no fundo, é córner. Quase que o Mauro faz contra. Tentativa do Raul com Paulo Eduardo. Carlos Alberto na esquerda. Contra ele, Mauro. Paulo Eduardo. Raul pelo meio. Paulo Eduardo. Raul, Paulo Eduardo. Tirou Burruga. Mauro batendo contra o corpo do Carlos Alberto, a bola saindo. Aí está o Aladim trabalhando. Agora Mauro. Burruga. Se mandou o Aladim pedindo, ele prendeu. Voltou com Mauro. Aladim. Mauro. Burruga. Aladim. Mauro. Burruga. Mauro. Troca de passes do time do Ceará. Marcação de Babal na bola com Burruga. Lançamento para o Mauro, não alcançou. É só tiro de meta para o goleiro Serginho. Faltando 6 minutos e 57 segundos para terminar o primeiro tempo. 0-0, Rio de Janeiro e Ceará. Decisão do Campeonato Brasileiro de Futebol de Salão. Babal pelo Rio. Esse é Raul. Agora Paulo Eduardo. Tentou forçar com Carlos Alberto, a volta de Serginho. Raul toma. Burruga recuperando. Aladim. Serginho larga pela linha de fundo. Houve uma bobeada na marcação e o Serginho teve que trabalhar. É só tiro de meta, não deu em nada a manobra do time cearense. Paulo Eduardo trabalhando. Veja Raul. Paulo Eduardo. Babal. Raul. Paulo Eduardo. Babal. Falta do Burruga. Em cima do Babal. É a primeira falta coletiva do Ceará neste primeiro tempo. O Rio de Janeiro também cometeu uma falta. Faltam 6 minutos, 8 segundos para terminar o primeiro tempo. 0-0. Babal cobrando, Raul recebendo. Carlos Alberto trabalhando. A volta com Babal.
Raul. Marcado pelo Burruga, ele tenta forçar com Carlos Alberto, Paulo Eduardo. Raul e Paulo Eduardo. Babau. Forçou demais na esquerda, o passe para o Carlos Alberto, é lateral para o Ceará. Já tem um jogador do Rio de Janeiro no aquecimento, é Jorginho, camisa 11. Aladim. Mauro e Aladim. O Carlos Alberto tentou a tomada, o Aladim foi obrigado a colocar pela lateral. Carlos Alberto é um jogador que dá muito trabalho à defesa do Ceará. Paulo Eduardo, Raul. Raul forçou pela direita, Raul bateu contra o corpo de um adversário e ganhou lateral para o Rio de Janeiro. Cobrança pertence a Babau com Raul de prima. É só tiro de meta para o goleiro Beto da equipe cearense. TV é a nova imagem da liberdade. Nesta segunda, 8 da noite, uma nova estrela brilhando no Eu Sou o Show, a atriz e cantora Marília Barbosa. Trabalha o time cearense. Mauro. Aladim. Burruga. Aladim. Burruga tentou tabela. Tomou bem. Camisa 3 do Rio de Janeiro, Babau. São imagens geradas pela TVU de Recife. Técnico de apoio, Temístocles Viegas. Auxiliar, Solon Pires. Câmera, Edmásio Alves. Operador de VT, José Amal. Operadores de áudio, José Amaro e Antônio Severino. Babau colocando na mão do goleiro Beto, sai jogando na esquerda. Carlos Alberto tenta chegar, a bola é colocada pela linha de lado. Bateu no rosto do chefe da delegação do Rio de Janeiro. Dr. Rubens Argolo acabou levando uma bolada no rosto. Aí o Raul, Babau, Raul tentou, tomou Burruga, tentou forçar, Carlos Alberto cobriu, jogou o goleiro Serginho. Gira no pivô, Paulo Eduardo pedindo. Forte demais o lançamento e a bola sai. 3 minutos 44 segundos para terminar o primeiro tempo. 0-0, Rio de Janeiro e Ceará. Campeonato Brasileiro de Futebol de Salão é a decisão. Burruga. Aladim. Serginho. Tenta o giro, Raul toma com falta. Ficou reclamando o Raul pela marcação do árbitro José Carlos Torres, de São Paulo. Cobrança do Burruga. Apenas um na barreira, que é o Carlos Alberto. Voltou com Mauro, jogou com Aladim. E a falta fora do lance do Serginho. Pilhado pelo árbitro paulista em cima do Raul. Movimentação na cobrança da falta de Paulo Eduardo com Raul. Paulo Eduardo. Carlos Alberto. Trazendo pela direita, Carlos Alberto prendendo, passou. Carlos Alberto foi cutucado, ganhou o lance, voltou. Paulo Eduardo perdeu de frente para o crime. Quando parecia
teria o gol marcado, Rio de Janeiro. Paulo Eduardo não pegou como pretendia. Carlos Alberto, Raul. E agora o Carlos Alberto caiu lá na intermediária cearense. Raul, Carlos Alberto. Voltou com o Raul. Tá difícil chegar no ataque. Raul. Tentou Carlos Alberto e a bola saiu. Com a mão no pé esquerdo. Já a presença do massagista, também do médico do Ceará, para o atendimento ao goleiro Beto. TV é a nova imagem da liberdade. Os repórteres, nesta terça, 9h15 da noite, a presença de Oswaldo Montenegro. A mostra Brasil com Z e as revelações do bailarino Giló sobre o caso Baumgarten. Aí está Babal. Raul. Paulo Eduardo. Carlos Alberto. Ainda o Carlos Alberto chegou bem pelo meio. Carlos Alberto na dividida perdeu para o Mauro. Sobra do Burruga. Voltou para o pé direito e bateu. Serginho soltou na linha de fundo. Faltando 3 segundos para terminar o primeiro tempo. Terminou o primeiro tempo. Final do primeiro tempo no ginásio Geraldão. O Geraldo Magalhães. 0-0, Rio de Janeiro e Ceará. Campeonato Brasileiro de 1985. O jogo decisivo da equipe do Rio de Janeiro. Olha o Beto. A saída do segundo tempo. Vamos ver se a determinação do Ney, técnico do Rio de Janeiro, é para que o time dê mais velocidade às jogadas. Raul. Babal. Marcação do Burruga. Paulo Eduardo. Carlos Alberto. Raul. Babal. Paulo Eduardo e Raul. Carlos Alberto tentou tabela, Raul subiu na cabeça. Voltou mal, a bola saiu pela linha de lado. Está o Burruga. Mauro, também jogador que está na seleção. Seleção cearense veio com uma alteração para o segundo tempo. Não voltou o jogador Serginho. Branquinho entrou em seu lugar com a camisa 8. Raul. Bateu forte contra o corpo do adversário e a bola saiu. É lateral para Raul pelo Rio de Janeiro. Babal. No meio, Carlos Alberto tentou giro, bateu. Bateu para fora. É a grande figura desse time do Ceará, o goleiro Beto. Branquinho trabalhando. Burruga. Marcado pelo Carlos Alberto, ele prende bola. Joga contra Raul, ganha o lateral. Aí está Mauro jogando. Aladim, Burruga. Aladim. Carlos Alberto tenta. Branquinho toca. Burruga não domina e a bola sai. Aí está o Babal trabalhando.
Faltando 13 minutos e 55 segundos para terminar o jogo. Carlos Alberto. Na luta contra o Mauro. Ganha o lateral depois que a bola toca no jogador do Ceará. Lateral Rio. Carlos Alberto e Babal. Babal prendendo contra o Branquinho. Deixou com o Raul na esquerda. Paulo Eduardo na posição de parado. Carlos Alberto. Babal. Tentou passar, não deu. Carlos Alberto na volta. O Rio tenta chegar. Carlos Alberto chuta contra um Mauro. Voltou Carlos Alberto e a bola saiu. Quando o Mauro está sentindo, vai apagando na quadra. A seguir, você vai ver o primeiro grande clássico do futebol carioca neste campeonato que atinge a sua terceira rodada. Vasco da Gama e Fluminense. O jogo deste domingo à tarde no Maracanã. Você vai acompanhar conosco pela TVE, Canal 2, Rio de Janeiro e pelas emissoras do Sinred. Estão conosco também as emissoras Rádio Brás, TV Nacional de Brasília, TV Nacional de Fernando de Noronha, TV Nacional de Sinop, TV Nacional de Cruzeiro do Sul, no Acre. Zero a 0 Ceará e Rio de Janeiro. Já está de pé Mauro. Inteiramente recuperado, a bola vai voltar a rolar. Faltando 13 minutos, 19 segundos para terminar o jogo. Se permanecer esse placar de 0 a 0, teremos a prorrogação. Aladim movimentando Murruga. Mauro. Aladim. Branquinho. Goleiro Beto. Murruga joga na esquerda contra Paulo Eduardo. Habilidoso Murruga. Tentou passar, passou. Paulo Eduardo insistiu e a bola saiu no fundo. É só tiro de meta para o goleiro Serginho. Ao bandeira, o Michele deu escanteio. Mauro forçou e a bola saiu. É lateral Rio. Uma arbitragem muito boa até aqui, sem nenhum problema, do José Carlos Torres de São Paulo, auxiliado por Manuel Araújo do Ceará e o Michele Polito do Rio de Janeiro. Paulo Eduardo. Carlos Alberto. Raul. Carlos Alberto tentou tabela. Raul. Ainda Raul. Prendeu, tentou chegar na área. Virou com Paulo Eduardo. Babal. Batendo para fora. Murruga sai jogando pela esquerda. Arma na direita, Mauro. Carlos Alberto aperta na marcação e de volta com o goleiro Beto. Branquinho. Carlos Alberto toma. Ainda Carlos Alberto. Toca o Aladim e a bola sai. 11:57 para terminar o jogo. Raul, Carlos Alberto. Jogada individual na direita. Carlos Alberto tentou. A bola saiu. Ceará, bola no lateral. Murruga. Beto. Mauro. Murruga. Branquinho. Aladim. Carlos Alberto toma. Completa de qualquer maneira o Mauro, colocando pela linha de lado. O time cearense voltou com muito mais disposição para o segundo tempo. Babal. Carlos Alberto tentou, Mauro já tomou. Esse é o Murruga. Branquinho e Aladim. Murruga. Tentou tabela. Só protegeu o Raul e a bola saiu. 0 a 0.
Você acompanha conosco pela TVE, Canal 2, Rio de Janeiro e pelas emissoras do Sinred. A decisão do Campeonato Brasileiro de Futebol de Salão. Raul. Paulo Eduardo. Babau adiantou muito. Aladim bateu. Toma bem o Carlos Alberto, protege. Sai pela direita com Babau, o time do Rio de Janeiro. Tentativa, Carlos Alberto girou e bateu. É do Beto. Atravessou. Reverteu para o Rio de Janeiro. Quando o Babau é quem está pagando na quadra, sentindo o tornozelo direito. TVE, a nova imagem da liberdade. Nesta quarta, 9h15 da noite, um duelo musical onde o vencedor é você. Altamiro Carrilho versus Arthur Moreira Lima. Vai passar. Técnico do Rio de Janeiro manda para o aquecimento, além de Jorginho, o jogador Serginho. Olha o Carlos Alberto tentando giro, voltando Paulo Eduardo, Raul. Carlos Alberto pede na esquerda, Paulo Raul joga Babau. Paulo Eduardo virando, bateu no corpo de um adversário, enganando o goleiro Beto, mas estava atento Mauro fazendo a cobertura. Olha o Branquinho, fugiu do Raul, colocou no meio, forte demais. A bola saiu pela linha de lado, quando houve um choque entre Carlos Alberto e Aladim. Tá lá um corpo estendido no chão, meu Aladim. Mas está dizendo a arbitragem que não houve falta não. Foi um lance ocasional. A seguir você vai ver o grande clássico desse domingo. Fluminense e Vasco da Gama, realizado no Maracanã, na estreia do Fluminense na Taça Guanabara de 1985. A melhor cobertura, é claro, a da TVE, com a equipe de esportes mais premiada da televisão do Brasil. Está havendo alteração na equipe do Ceará. Está entrando o jogador número 3, Leonel. É um jogador já veterano, mas com muita habilidade, jogador que integrou a seleção brasileira, campeã do mundo. Ele entra no lugar de Aladim, número 12. A entrada do Leonel deixa mais rápido ainda o time do Ceará, hein? Babau. Tenta Carlos Alberto de primeira na virada, põe para fora. É só tiro de meta para o goleiro Beto. Mauro na esquerda. Leonel na direita. Branquinho. Mauro. Branquinho e Leonel estiveram na seleção campeã do mundo. O campeonato disputado em São Paulo. E desta feita não foram convocados. Naturalmente, novos valores surgiram. Atravessou, mais uma vez atravessou o goleiro Beto. Sai jogando o Babau. Carlos Alberto na esquerda. Toca o Mauro e a bola sai. Babau devolvendo. Joga Raul com Paulo Eduardo. Raul. Paulo Eduardo tenta um giro e a bola sai. Depois houve o choque do Paulo Eduardo com o Leonel. O Leonel pequenininho, o Paulo Eduardo forte. Branquinho. Leonel.
Combate do Carlos Alberto, a volta com o goleiro Beto. Murruga. Mauro. Leonel. Tentou passar. Passou Murruga. Mauro pedindo, Murruga prendendo. Leonel. Branquinho. Leonel. Tem ninguém no pivô, tem ninguém na frente. Ele tenta a jogada sozinho. Carlos Alberto toca e a bola vai no fundo. Ficou em linha o time do Ceará. O Leonel tentou partir sozinho. O Raul atento, colocando outra vez pela linha de lado. Faltando 7 minutos, 54 segundos para terminar o jogo. Leonel repondo com Branquinho, não. Preferiu voltar com Mauro. Murruga. Goleiro Beto. Atravessou mais uma vez. É a terceira vez que atravessa o goleiro Beto. Tentativa do Carlos Alberto. Murruga tomou. Branquinho pediu, ele tentou. Recuperação do Raul. Fugiu da falta. Raul. Paulo Eduardo. É agora. Bateu. Espalma o Beto e coloca na linha de fundo. Contra-ataque muito perigoso do Rio de Janeiro. Carlos Alberto batendo e pegando mal. Leonel. Murruga. Leonel. Outra vez Murruga. Já tomou Paulo Eduardo. Carlos Alberto. É agora. Babau. Babau. Bateu. Defendeu o goleiro Beto. Leonel. Carlos Alberto combateu. Murruga. Entregou mal. Zero a 0, 6 minutos 54 segundos para terminar o jogo. Ceará e Rio de Janeiro é a decisão do Campeonato Brasileiro de Futebol de Salão. Você vê o trabalho de Paulo Eduardo pelo Rio. Bateu de longe, Beto pegou fácil. Branquinho. Raul tomou, mas a bola saiu. É Raul bola. Paulo Eduardo. Carlos Alberto. Trouxe no meio. Babau. Tentou Carlos Alberto. Voltou mal. Murruga tomou. Leonel. Forçou demais. Bola no fundo. É tiro de meta para o goleiro Serginho do Rio de Janeiro. Sai jogando Paulo Eduardo pela seleção carioca. Este é Raul. Babau. Carlos Alberto, a seleção carioca é a dona da bola. Já já vai entrar Taxinha na equipe do Ceará. Torcedor carioca, principalmente, conhece muito bem. Jogou no Vasco da Gama. Olha o Mauro apertado. Tentou um giro contra Carlos Alberto, mas não deu. A bola acabou saindo. Paulo Eduardo repondo pelo Rio de Janeiro. Com Babau. Pegou de primeira e colocou para fora. Leonel. Branquinho. Tentou forçar no meio com Murruga. Carlos Alberto já cobriu e tomou. Carlos Alberto. Babau. Raul. Paulo Eduardo. Raul. Muito preso no campo defensivo hoje o Raul. Carlos Alberto com o Raul. Trouxe para o meio. Paulo Eduardo. Raul não chegou. Branquinho tirou. A sobra do goleiro Serginho. É lateral para a equipe do Ceará. Faltando 4 minutos 50 segundos para terminar o jogo. Leonel.
Neste jogo sai o campeão brasileiro de 1985. Goleiro Beto. Troca-troca no Rio de Janeiro. Entrando Jorginho no lugar de Babal. Jorginho, camisa 11, no lugar de Babal, camisa 3. Paulo Eduardo. Jorginho. Carlos Alberto. Raul. Jorginho. Já perdeu. Murruga batendo mal. Olha, o Jorginho briga. A sobra do Paulo Eduardo com o Jorginho. Paulo Eduardo. Jorginho pedindo na direita. Paulo Eduardo rasgou no meio. Jorginho recebeu, voltou com o Raul. Carlos Alberto. Na dividida com o Jorginho, hein? E a falta. Jorginho foi obrigado a cometer a falta porque o Mauro ia tomar e ia ficar de cara com o goleiro Serginho. Faltou atenção agora do Carlos Alberto, hein? É a segunda falta cometida pelo Rio de Janeiro no segundo tempo. Ceará cometeu apenas uma. E a primeira falta do Jorginho. Para a cobrança está colocado o jogador Mauro. Jorginho e Carlos Alberto na barreira. Bateu direto. Bola desviou na barreira. A barreira abriu, hein? Saiu no fundo, é córner. O Ruga movimentando. Branquinho errou. Mauro com Leonel. Carlos Alberto na briga, a bola saiu. É lateral para o Ceará. 0-0. Branquinho e Leonel. Murruga. Leonel. Na dividida, Carlos Alberto ganhou. Jorginho bateu. Antes havia falta. Falta do Leonel. Em cima do Carlos Alberto. É a segunda falta cometida pelo jogador, aliás, pelo time do Ceará. E a primeira falta do Leonel. Faltando 3 minutos e 22 segundos. É um bom momento para o time do Rio de Janeiro. Carlos Alberto vem e bate. Jorginho. Raul bateu contra o corpo do Leonel. A bola saiu. Zero a 0. Raul adiantou muito, Murruga tomou. Voltou com o goleiro Beto. Movimentação do Jorginho. Raul. Jorginho. Na frente dele o Murruga. Paulo Eduardo. Fechou com Jorginho. Raul. Paulo Eduardo. Carlos Alberto. Jorginho. Paulo Eduardo. Tentou Carlos Alberto. Tirou Murruga colocando para o lado. 2 minutos 38 segundos para terminar o jogo. 0-0 Rio de Janeiro e Ceará. Seleção carioca tem posse de bola com Raul. Jorginho. Raul. Jorginho. Carlos Alberto. Jorginho. Jorginho. Raul. Paulo Eduardo. Deu mal. Murruga na direita. Mauro. Outra vez Murruga. Marcado
pelo Jorginho, ele volta a bola com o Branquinho. Deixando com o Mauro. Combate de Carlos Alberto. Olha o Carlos Alberto. Fora da área, o goleiro do Ceará faz a defesa. Beto fez a defesa e ficou batido. Uma outra grande intervenção do goleiro Beto. E tá lá um corpo estendido no chão. É de Beto. Goleiro camisa 19. Mas é uma grande oportunidade para o Rio de Janeiro. Faltando 1 minuto e 33 segundos para terminar o jogo. No tempo regulamentar. Jogadores do Rio de Janeiro, você vê no cantinho do vídeo conversando. Raul, Carlos Alberto e Paulo Eduardo. Tem cobrança ensaiada, hein? Continua o atendimento à grande figura do time do Ceará. Não fora as grandes defesas do Beto, e eu não tenho dúvidas que a esta altura o Rio de Janeiro estaria vencendo o jogo. Que Beto se transforma não apenas na melhor figura do seu time, mas na grande figura da partida. TVE, Canal 2, Rio de Janeiro. Conosco TVE de Porto Alegre e TVE do Espírito Santo. TVE Pio 12 de Juiz de Fora, em Minas Gerais. TVE de Imperatriz, no Maranhão. TVU de Natal, TVE de Fortaleza. RTA de Sergipe, TVE de Maceió. TV Minas, em Belo Horizonte. Na bola o Raul. Quase no meio da quadra o Paulo Eduardo. Enfiado pela direita Jorginho, na esquerda Carlos Alberto. Raul. Jorginho. Jorginho! Raul rolou macio, Jorginho encheu o pé esquerdo. 1 minuto e 33 para terminar o jogo. O Rio de Janeiro faz o primeiro. Jorginho, camisa 11. Ele sabe que é disso. É disso que o povo gosta. Rio de Janeiro 1, Ceará 0. Quando tem troca-troca no time cearense. Entrando Beto segundo. Ou Betinho. Betinho, camisa 10. Quem saiu foi o número 11, Murruga. O Rio de Janeiro está bem próximo de conquistar o título brasileiro. De 1985 está vencendo por 1-0. Gol de Jorginho, camisa 11. Branquinho movimenta com o Leonel, errou. Jorginho vai em busca da bola do goleiro Beto. Branquinho solta, Carlos Alberto toma. Voltando com o goleiro Serginho. Tentou Carlos Alberto, Mauro tomou, bateu. Tocou no corpo do Paulo Eduardo e saiu. Tem troca-troca entrando Taxinha no lugar de Branquinho no time do Ceará. Mauro. 1 minuto e 5 para terminar o jogo. E a falta. Falta contra a equipe do Rio de Janeiro. E comete a 4ª falta neste segundo tempo. O time paraibano cometeu 3 faltas. Falta cometida pelo Paulo Eduardo. É a 3ª falta do Paulo Eduardo, hein? Leonel. Bate no Jorginho e a bola sai. Menos de 1 minuto para o Rio de Janeiro ficar com a taça. O Rio está com a taça na mão. Ou está com a mão na taça. Olha o Paulo Eduardo ganhando o lateral. Ele cobra com Carlos Alberto. Protegeu. Vou tomar, o Leonel tomou. Raul protegendo a saída pela linha de fundo. 44 segundos para terminar o jogo. Rio de Janeiro 1. Gol marcado por Jorginho, camisa 11. Ceará 0. Serginho atravessou. Devolução é do goleiro Beto, com pressa. Leonel. Jorginho bate na bola e põe pelo lado outra vez. Taxinha repondo, tentando Leonel.
Tira Jorginho. Olha o Raul brigando e colocando pela linha de lado. 25 segundos para terminar o jogo. Pede tempo. Ney, técnico do Rio de Janeiro. E vai tentar acalmar primeiro o jogo. Diminuir a pressão do Ceará. Que vai todo para cima do Rio de Janeiro. É natural. Perdido por 1, perdido por 2, 3, 4 ou 5. Tanto faz. Enquanto isso, Ney aproveita para acalmar o time e, quem sabe, armar uma outra jogada aí. Que não seja só o bico para a linha de lado, o bico para fora. Mas gastar o tempo, quem sabe, na quadra de ataque. O Rio de Janeiro está com a mão na taça de campeão brasileiro de 1985. Mas o Ceará está vivíssimo e luta, hein? Leonel movimentando. Taxinha. Taxinha limpou. Taxinha chegando. Tomou o Raul, colocou pela linha de lado. Tentativa para o Leonel. Raul outra vez na linha de lado. Novo arremesso manual. Um gigante o Raul no jogo. Taxinha. Tentou a finta. Paulo Eduardo brigou. Tá valendo. 9 segundos. Apenas 9 segundos para terminar o jogo. Serginho, goleiro. Paulo Eduardo. Já perdeu. Raul chegou e descarregou. Faltando apenas 2 segundos para terminar o jogo. O Banco Carioca já comemora. Você vê Osvaldo, Babal. Olha aí. Terminou o jogo. Termina o jogo. Rio de Janeiro é o novo campeão brasileiro de futebol de salão. Derrotou o Ceará. Jogando contra a torcida o tempo todo. Porque toda a torcida presente ao Geraldão torcia pelo Ceará, pela equipe nordestina, que ficou para a final. No entanto, o Rio de Janeiro, contra isso, numa arbitragem estupenda do paulista José Carlos Torres, bem auxiliado por Manuel Araújo do Ceará e por Michele Polito do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro foi lá e venceu por 1-0. Teve paciência para chegar ao 1-0 contra a equipe do Ceará. E é o campeão brasileiro. Imagens geradas pela equipe técnica da TVU, Canal 11, TV Universitária do Recife. Câmera, Edmásio Alves. Operador de VT, José Amal. Operadores de áudio, José Amaro e Antônio Severino. Técnico de apoio, Temístocles Viegas. Auxiliar, Solon Pires. A coordenação, aqui no ginásio Geraldo Magalhães, de Dival Santos. Mais uma transmissão da TVE, Canal 2, Rio de Janeiro, para as emissoras do Cinred em todo o Brasil. Você vai assistir agora Vasco da Gama e Fluminense, pela Taça Guanabara 1985. Pela TVE, a nova imagem da liberdade. Convidamos as equipes classificadas em terceiro lugar, segundo lugar.